Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro de uma série de vídeos de um curso voltado aos fundamentos da linguagem JavaScript. O meu nome é Rafael Mesquita e o objetivo do curso é abordar os aspectos básicos da linguagem, focando no ensino da lógica de programação. Eu espero que te ajude nesse processo e te deixo bem à vontade para tirar suas dúvidas e fazer sugestões aqui embaixo nos comentários. Esse primeiro vídeo é mais uma introdução sobre a linguagem e os tópicos abordados serão: histórico da linguagem, características da linguagem, verificar como a web funciona e, por fim, os componentes principais de um website. Começando então pelo histórico da linguagem. Bom, o JavaScript foi criado por Brandon White, formado em matemática e ciência da computação pela Universidade de Santa Clara. Ele iniciou sua carreira trabalhando em sistemas operacionais, mas é mais lembrado pelo seu trabalho na empresa Netscape. A Netscape é uma empresa de serviços de computadores nos Estados Unidos, mais conhecida pelo seu navegador web, o Netscape Navigator. O navegador Netscape já foi dominante em termos de quantidade de uso, mas ele perdeu a maioria para o Internet Explorer durante a guerra do primeiro navegador, entre 1995 a 1999. Em meados de 1990, a quantidade de utilização de navegadores Netscape era mais de 90%. Mas depois isso caiu para menos de 1% até o final de 2006. O JavaScript foi concebido como uma linguagem em setembro de 1995. Em novembro de 1996, a Netscape começou a trabalhar com a ECMA International para tornar o JavaScript um padrão do setor. ECMA é uma associação fundada em 1961, dedicada à padronização de sistemas de informação. Desde então, o JavaScript padronizado é chamado de ECMAScript, cuja última edição, 13ª, está disponível desde junho de 2022. Características da linguagem. Interpretada. Isso significa que você não precisa de um compilador para rodar os seus programas. O código é executado de cima para baixo e o resultado da execução do código é imediatamente retornado. E no caso do JavaScript, os navegadores de internet conseguem fazer essa interpretação. Existem diversos interpretadores, mas isso vai ser um outro assunto. Multiparadigma, suportando diferentes estilos de programação como procedural, orientado a objetos, etc. Ou seja, é possível programar em JavaScript sobre diversas perspectivas de abordagem de problemas. Linguagem de propósito geral. Pode ser utilizada para diferentes finalidades. Linguagem front-end para rodar no lado do cliente, linguagem back-end para rodar no lado do servidor, utilizando, por exemplo, o Node, para programação de dispositivos móveis, com o framework React Native, para elaboração de jogos, utilizando engines como Play Canvas e o Phaser. É uma linguagem leve, fácil, organizada e intuitiva. Em comparação com outras linguagens de programação, o JavaScript não é difícil de ser aprendido. Por ser uma linguagem muito popular, existe uma comunidade bem atuante, facilitando assim na busca de soluções para diferentes problemas. Na prática, isso significa que quando você tiver uma dúvida, muito provavelmente vai encontrar facilmente a solução, porque outra pessoa já deve ter tido esse mesmo problema anteriormente. Linguagem muito utilizada. Só para contextualizar, o JavaScript foi a segunda das linguagens de programação mais usadas pelas empresas de tecnologia, conforme pesquisa do GitHub, no quarto trimestre de 2021. E na pesquisa do Stack Overflow de 2022, foi a linguagem de programação mais utilizada. Como a web funciona? Um ponto muito importante é a gente entender o conceito de cliente-servidor. Isso vai nos ajudar a entender de maneira bem simplificada como a web funciona. Nesse momento agora, em que você está assistindo esse vídeo com o seu computador ou celular, é importante entender que o seu computador ou celular são considerados clientes. Você está utilizando um serviço que é fornecido por um servidor. Nesse exemplo do vídeo, você está obtendo os dados do YouTube. São máquinas do YouTube que estão fornecendo os dados desse vídeo. Então, quando você acessa um site, Gmail, etc., você é o cliente precisando de dados de um servidor. Acontece que para você fazer esse acesso na internet, você precisa de um navegador, representado na figura pelo Edge da Microsoft. Então, quando você clica no seu navegador e digita www.youtube.com/ um nome de um canal qualquer, daí esse endereço que você digitou vai para a infraestrutura da internet.
representada pela figura da nuvem, e ela vai te responder para qual servidor você vai ser encaminhado. Na verdade, existem muitas tecnologias envolvidas nesse processo, mas de forma simplificada, a infraestrutura da internet vai chegar até um determinado servidor. Esse servidor é parecido com uma máquina qualquer. Ele tem um sistema operacional e tem pastas. E dentro dessas pastas, ele possui arquivos. E é nesse arquivo que você está interessado. Pode ser um texto, pode ser uma imagem, ou nesse exemplo do YouTube, um vídeo, sendo que na maioria das vezes é um documento HTML. Quando você solicita esse documento ao servidor, ele envia para a gente uma cópia, e essa cópia é enviada do servidor para o cliente. Nesse caso, você está querendo assistir o vídeo, e essa cópia chega até o seu navegador, no nosso caso, o Edge da Microsoft. Depois que esse documento chega para o seu navegador, ele começa a trabalhar para te mostrar o efeito visual, ou seja, ele vai te mostrar o site. Para resumir então, a parte de cima representa o cliente na web e a parte de baixo o servidor, que é quem envia os dados para o cliente. É importante reforçar então que existem tecnologias para clientes e tecnologias para servidores. O JavaScript, que é o assunto principal dessa playlist, surgiu como uma tecnologia para clientes, mas hoje em dia também está sendo muito utilizado no contexto de servidores. Mas nessa playlist sobre JavaScript Fundamentos, o nosso foco vai ser no funcionamento do JavaScript no contexto de clientes. A gente pode pensar numa página web considerando 3 tipos de códigos existentes: o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML significa linguagem de marcação de hipertexto e é utilizado para criar toda a estrutura da página e para isso utiliza as famosas tags. É utilizado para estruturar os elementos da página, como parágrafos, links, títulos, tabelas, imagens, etc. O CSS é o Cascade Style Sheet. É uma linguagem de estilos e é responsável por separar a parte estrutural da aplicação, que vai ficar nas mãos do HTML, da parte estética. Com CSS a gente pode definir cores, fontes, tamanhos, posicionamentos e qualquer outro valor estético para os elementos da página. O JavaScript, que é o foco dessa playlist e é a única linguagem de programação das 3 tecnologias citadas, vai ser utilizado para deixar a página com mais movimento, podendo atualizar elementos dinamicamente. Quando você carrega uma página web no seu navegador, você está executando seu código com HTML, CSS e JavaScript dentro de um ambiente de execução que é a guia do navegador. Isso é como uma fábrica que vai pegar a matéria-prima, o código, e vai transformar isso em um produto, que é a página web. Muito obrigado por assistir esse primeiro vídeo, eu te espero nos próximos vídeos, grande abraço e até a próxima.